Dando início a mais um podcast Uniara, só lembrando que os nossos vídeos estão disponíveis nas plataformas do YouTube, Instagram e Facebook. Se inscrevam no canal da TV Uniara. Hoje o podcast recebe aqui Renata Crespi, uma história da dança de Araraquara. Renata, muito bem-vindo, um prazer recebê-la. Eu que agradeço, a honra é minha, com certeza. Estou muito emocionada e muito feliz, capaz de eu chorar, hein? Renata, você tem uma história na dança em Araraquara há aproximadamente 50 anos. Não é? Sei que no início não deve ter sido muito fácil. Não é? Me conta um pouco sobre sua trajetória, como é que você começou lá atrás, lá nos anos 70, 60... Como é que foi isso? Minha história eu acho interessante. Bom, era difícil até pra gente fazer dança. Os meus pais eram cantores de coral, né? Cantavam no coral do Seu Lisanias, que na época era o coral araraquarense. E eu era pequenininha, magrinha, loirinha, de cabelo cacheadinho, que levava flor pro maestro. E quando eu fiz 3 aninhos, o papai me deu uma caixinha de música e eu ficava horas vendo aquela bailarina rodar, que aquilo para mim foi o maior encanto. Foi o primeiro contato que eu tive com dança. Aí eu inovei, né? Falei, bom, como eu era que levava flor para o maestro ao final das apresentações, falei, vou fazer que nem a bailarina, a mocinha, eu não sabia nem que era bailarina o nome, a mocinha da caixinha de música. E naquela última apresentação deles eu entrei rodopiando com as flores na mão como a bailarina da caixinha de música. E aí o Seu Lisanias de Oliveira Campos, que era uma pessoa incrível, um maestro incrível, de uma sensibilidade ímpar, conversou com os meus pais e falou, olha, essa menina precisa fazer dança, balé. Só que era muito difícil. Aí eu fui para Ribeirão Preto. Meu tio era artista lá, minha família inteira é de artista, né? Meu tio Amêndola, e aí ele me encaminhou para uma escola que tinha em Ribeirão Preto. E depois eu fui me destacando, e aí em Araraquara veio uma bailarina do Teatro Municipal de São Paulo, a Cleusa de Souza Dias, abriu uma escola, bem pequenininha assim, e a irmã dela tocava piano com o pessoal do coral. E ela me convidou para fazer dança lá. E aí foi a maior paixão da minha vida. E aí fui aprendendo, e se a gente quisesse fazer alguma coisa diferente, tinha que ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Araraquara tinha pouquíssimos cursos, pouquíssimas coisas. E aí eu comecei, através do meu tio, ir para Ribeirão, ir para São Paulo, ir para o Rio. E quando eu fiz 12 anos, eu fui bem, assim, acho que maluquinha, não sei. Tinha um juiz que morava perto eu estudava na escola no IEBA, que era a única escola que todo mundo estudava. E tinha um juiz que morava ali perto. E eu tinha recebido uma proposta para começar a trabalhar dar aula de dança em Taquaritinga. Eu falei, eu vou lá conversar com esse juiz. Porque eu falei, como é que eu vou, né? Como é que eu vou para Taquaritinga? E bati palma, ele me atendeu. Uma senhora atendeu primeiro, aí ele veio. E ele falou assim para mim, o que você quer, menina? Eu falei, eu quero trabalhar. Você quer trabalhar? Aí deixa eu entrar. Aí eu contei a história, você quer fazer o quê? Eu falei, eu quero dar aula de dança. Ele falou, dança? E você dança bem? Eu falei, eu acho que sim. Aí ele falou, dança alguma coisa para eu ver. E naquela época a gente só fazia balé clássico, né? E aí dancei, ele falou, volta aqui amanhã. E eu não sei se ele achou que era uma bobeira de uma criança de 12 anos, ou se era... E aí eu voltei no outro dia, ele e a esposa me convidaram para almoçar. E ele falou, vou deixar você trabalhar. Vou te dar uma autorização. Só que eu quero que você venha aqui todo mês, eu quero ver suas notas. Pensei, bom, eu vou bem na escola, isso eu tiro de letra. Eu quero que você me traga suas horas de brincadeira, de lazer, quero conhecer suas bonecas e eu quero ver isso todo mês. E aí foi assim que começou. Aí no ano seguinte eu abri o Balé Renata Crespi. Então você tinha que ter uma autorização do juiz, porque tinha que viajar, porque você né? era menor, e você trabalhava em Taquaritinga. Eu fui dar aula primeiro em Taquaritinga. E você viajava todo dia? Viajava sexta, sábado. Eu ia sexta para lá, você ia da escola, tinha que estudar, já fazia o balé também ainda, né? E eu ia para lá de sexta e voltava no domingo à noite. Entendi. E aí depois disso, depois desse período em Taquaritinga... Aí eu fiquei um ano lá. Você ficou um ano lá, depois você volta e monta a escola aqui. Eu tive uma professora incrível no IEBA, professora de história, dona Cidinha, e ela ficava muito, você precisa montar uma escola aqui, você precisa montar uma escola aqui. E aí foi assim que começou. Mas naquela época era só balé, né?
Era só balé clássico. Só balé E clássico. estava iniciando o balé neoclássico, que é toda a técnica da dança clássica com a coreografia moderna, né? É muito legal também. E aí depois que vieram os outros cursos, né? Começou a aparecer Isadora Duncan, nos trouxe balé moderno. Aí começou dança contemporânea, que o pessoal que não se adaptava muito à rigidez do balé clássico ia para dança contemporânea, que é maravilhosa. E aí começou a explodir o sapateado, né? Que eu amo de paixão. Entendi. E aí você montou a escola. E como é que foi a aceitação do público em Araraquara naquela época? Porque a gente sabe que Araraquara é uma cidade muito conservadora. Muito. Muito conservadora, então, né? Eu tenho uma característica interessante. Como é que foi essa receptividade do pessoal aqui? Eu não tive dificuldade. Porque eu tive, assim, as filhas das minhas professoras foram para a escola. E depois foi crescendo. A escola foi crescendo. E eu acho que eu sei do que eu vim nessa vida para isso. Porque a gente cresceu de um jeito assim tão legal. Só que a escola tem uma particularidade que eu acho muito interessante. A escola é muito família. A gente tem a dança como... lógico, nosso objetivo, mas a gente é muito unido, a gente é muito família. Então, é muito prazeroso ficar na escola. A gente vai, a gente troca ideias, a gente se ama, a gente conversa, a gente curte, a gente... Eu falo que é um pouquinho do que eu passei na Uniara. Sim, é porque você também estudou aqui. Eu estudei aqui na Uniara. Tem toda uma história afetiva. E né? é uma família Uniara também. Eu sinto isso muito. Sim. E sentia na época da faculdade, né? Eu fiz Direito aqui, eu fiz Pedagogia e sinto muita saudade daquela época. Foi uma época muito especial na minha vida. E o Balé Renata Crespi sempre foi muito, assim, para alunos, para família, foi muito requisitado, sempre foi muito... Vou achar um termo que resume a gente, muito feliz. Sei. Mas assim, você começou com o balé, depois o balé foi tendo processos de evolução e você foi agregando essas evoluções do balé lá. Até ele sair de uma relação, entre aspas, espartana, né? Porque os movimentos são difíceis, né? Balé clássico é militarismo, né? Então, os pés das meninas geralmente incham, os dedos ficam... Sapatilha de ponta, bem cruel, né? Dói. Mas, e aí a gente foi agregando as outras vertentes da dança que são fantásticas, né? Dança contemporânea, sapateado que é extremamente alto astral, uma coisa que te dá uma alegria, que eu falo que hoje a dança é para todos os corpos, né? A dança não é mais como era só balé clássico. Então, é que nem a gente teve uma conversa aqui com o Sanioto, né? Que trabalha com a ginástica artística, e ele fala, não, a gente tem que ampliar o nosso leque. Não, todos, hoje a dança né? é para todos os corpos. Na época que eu comecei, confesso que era bem... você tinha, por exemplo, que você não podia tomar sol, você tinha que ter cabelo comprido, você tinha que ser magra, era toda uma rigidez, você tinha um cinto que a gente tinha que usar, por exemplo, você tinha cintura 60, o cinto era 30. Você fazia aula com esse cinto, entendeu? Hoje a gente nem tem essa coisa, quer dizer, você tinha uma rigidez na sala de aula, que se o professor fosse fazer qualquer coisa fora de aula, você tinha uma posição para ficar, aí ele sabia até que você tinha piscado, quando ele voltava. Então... a minha geração só ficou na dança realmente quem amava a dança. Hoje é muito mais divertido, hoje é muito mais legal. Porque você trabalha seu corpo, você sociabiliza, você interage, você integra. A dança é matemática pura, né? Você tem uma noção de limite, de espaço, respeito ao limite do outro. Isso é muito legal. E ela é, hoje, para todos os corpos. E existe ainda aquela menina que chega para você e fala assim, eu quero ser uma bailarina. Sim. Aí... Mesmo hoje, com todas essas nuances, com todas essas diferenças, existe isso. Existem alunos que só fazem o balé clássico. Só que aí, assim, me parece que é um universo paralelo isso, né? Porque, quer dizer, uma coisa é ela fazer o balé porque ela gosta ali, como lazer, diversão. Outra coisa, ela fala assim, não, peraí, eu quero participar no Bolshoi, por exemplo. Né? Tem crianças... a gente tem alunas formadas pela Unicamp. Na minha época de começo de dança, não existia faculdade de dança, né? Era muito... Depois começou a Bahia, a UFBA, São Paulo. E hoje a gente tem a Unicamp, que é a mais... Assim, que todo mundo mais procura aqui em Campinas. Mas eu tive várias alunas já que fizeram dança, fizeram faculdade de dança.
Então, tem muita menina que entra... geralmente, eu deixo fazer teste. Faz aula de tudo. Vem fazer o clássico, vem fazer o jazz, vem fazer o sapateado. Fica aí uns 15 dias para decidir. Tem muitas meninas que decidem pelo clássico. E aí elas fazem os vários tipos, aí ela vê onde ela se encaixa, onde ela tem o perfil, e aí você enquadra. Mas tem muita menina bailarina clássica, muito. E aí, lógico que você percebe isso, apesar do balé ser para todos os corpos hoje, esse pessoal que quer ser o profissional da dança, aí tem um tratamento diferenciado, né? Aí você tem mais aulas, você tem uma aula mais rígida, a técnica é cobrada mais, entendeu? Porque é uma pessoa que vai ser profissional da dança. E eu adoro quando como é que é esse universo? Como é que é esse, entre aspas, esse mercado da dança? Assim, por exemplo, a moça fala assim, não, ó, eu quero ser uma bailarina, eu vou ser bailarina profissional, vou para São Paulo, eu vou entrar num grupo de dança lá. Como é que funciona isso? Nossa... Aí você tem que ir para São Paulo e batalhar. É difícil. Porque você tem as audições. Audição de dança é muito difícil. É pior que o vestibular. Eu imagino. Você entra numa sala com 200 alunos, assim, que vão fazer a audição. Você faz o primeiro movimento, sai. No fim, fica 1 ou 2. Então, aí você tem que tentar. Tem companhias muito... Tem as companhias, não é? Tem, as companhias é o alvo dos bailarinos que querem ser profissionais. Muitos, hoje em dia, estão ficando na área acadêmica, dentro das faculdades, mas o sonho é ir para uma academia. Para uma companhia. Uma companhia de dança. E fora um Teatro Municipal de São Paulo, um Teatro Municipal do Rio. Aí é um sonho de todo bailarino clássico, né? Imagina você estar no Teatro Municipal de São Paulo. O Balé Centenário da cidade de São Paulo. Minha primeira professora de dança é diretora lá. E aí você está realizado. Mas é uma trajetória, eu confesso, é difícil. Não é fácil, não. Muito treino. É muito dedicação. Treino, são muitas provas. Você tem que estar no lugar certo na hora certa. Aquela banca examinadora tem que entender seu corpo, entender sua linguagem da dança. Às vezes você é um bailarino maravilhoso, espetacular, você passa numa prova, aquela banca não te entende, aí você não faz parte da companhia. E aí tem a companhia típica para você, né? Porque tem companhia de dança contemporânea só, tem companhia só de sapateado, tem companhia só de dança clássica. Então, isso que eu ia te falar. Existem companhias dos vários tipos de dança? Existem companhias que interagem com todas as vertentes da dança, mas tem companhias específicas. Por exemplo, o Steve Harper, ele só mexe com sapateado, que é fantástico. O sapateado dele é, assim, ímpar. Mas a companhia dele é só sapateado. E me diga uma coisa, e quem compõe essas companhias? Com quantos integrantes se formam Posso brincar? Uma companhia? Os doidos, assim, que nem eu. tem que ter coragem, gente. Não, porque assim, aliás, todo artista tem essa veia, né? Tem. Eu brinco que a gente tem uma comunhão direta com o divino. Sim. Para ser artista, senão você não consegue. Porque criar, gente, é uma coisa muito complicada. Nossa, é uma coisa muito difícil. Porque você criar uma coreografia, para você criar uma coreografia difícil. É uma labuta e tanto. Um dia uma pessoa me convidou para fazer parte de um evento que ia ter em Araraquara. Aí eu falei... Tá, ele explicou, queria temático, queria com mapa de luz, queria com mapa de fantasia, dentro daquele tema. Quanto tempo? 15 dias. Falei, filho, pra você trabalhar uma coreografia bem trabalhada é no mínimo uns 4, 5 meses. Com certeza. Então, por exemplo, a gente vai fazer um show em dezembro, a gente já tá pensando nele agora. Sim. Entendeu? Porque você tem que saber quem tem perfil para essa coreografia, para essa história, para aquilo que você vai fazer. Então, é muito complicado. Não é assim, às vezes a pessoa fala assim pra gente, você é feliz, você fica o dia inteiro no meio de dança e de música. Isso é uma coisa que chateia um pouco a gente. É claro. Porque é um trabalho difícil, complicado e complexo como qualquer outro. Mas as pessoas vêm como diversão. Vêm como diversão. E também tem uma coisa, agora é uma reclamação, mas eu não sei se eu posso reclamar aqui. O microfone é seu. A dança é usada muito como moeda de troca, né? Infelizmente. Então, aí a gente fica meio... chega na época de prestar vestibular, por exemplo. Sai todo mundo do balé.
Porque, não, entendi. vai fazer medicina, vai fazer odonto, vai fazer direito, vai fazer não sei o quê. Pouquíssimas ficam naquela... E aí vão para dança só. E os pais têm esse tipo de mentalidade, ainda, infelizmente. Então, a gente luta muito. Eu sou presidente da rede das escolas de dança aqui da cidade. E a gente luta muito para formação de público. Mas a gente vai ver o espetáculo. Não é só ver o espetáculo. Formar público não é isso. É apreciar. É apreciar, é entender. Então, depois de um espetáculo, você pode conversar com a plateia e explicar o que é aquilo lá. Aquilo é um trabalho. E é o trabalho. Então, eu acho que você falou da dança, mas eu acho que o artista é meio marginalizado, né? Então, a gente é meio... A gente é tido como diversão, assim. Então, era isso que eu ia te falar. Existe uma fronteira aí, né? Existe. Entre aquilo que é diversão e aquilo que é trabalho. Que é trabalho. E as pessoas não conseguem enxergar, muitas vezes, no artista, que ele está fazendo um trabalho. É a mesma coisa o músico. O cara faz a músico, mas é a profissão dele. O cara tá ali, ele tá trabalhando, entendeu? E você nós imagina... não enxergamos isso. Nós não enxergamos assim, não dessa enxergo. forma, né? E, por exemplo, eu acho que o esporte é até mais valorizado que a gente. Sim. Tá? Teve lógico, teve a luta deles, a conquista deles, o espaço Sim, deles. todo mundo lutou. Lutando. Hoje eles são vistos até com os olhos melhores do que a gente. Eles são considerados profissionais. Um monte de gente quer patrocinar. Você faz um espetáculo, por exemplo, de dança, pra você conseguir um patrocinador. É muito difícil. É muito difícil. A gente fez 50 anos de escola esse ano. Quer dizer, eu considero... Eu não sei se isso é uma prepotência minha ou não... Mas são 50 anos. Não é um dia, uma semana. São 50 anos vivendo disso. Eu também sou uma empreendedora. Eu tenho vários profissionais, eu tenho professores na escola, como qualquer outro espaço que tem funcionários. Então, além de ser empreendedor, você tem que... né? Você depende dos seus alunos... Então, são 50 anos. E depende do seu feeling também, né? Porque, por exemplo, quando você vai montar uma coreografia para um determinado tipo de evento, você tem que verificar o perfil dos dançarinos, você tem que encaixar a música, você tem que estudar os movimentos, você tem que fazer com que aqueles movimentos sejam sincronizados. Então, existe todo um... Você sabe que existe todo um processo, não é? O trabalho de um espetáculo, quando termina... Quando você se apresenta, que você vê aquela plateia em pé te aplaudindo, você fala assim, missão cumprida. Porque ele é de uma elaboração fora do comum. E são meses de trabalho, né? Meses. Você não está falando de eu vou fazer hoje para amanhã. Essa semana que vem tá pronto. São meses. Você tem que estudar a música. Você tem que saber aonde você vai se apresentar. Tem lugar que você... Quando você tem uma caixa preta, nossa, fantástico. Você tem as costas, lateral, e você tem frente. Então, você trabalha... Agora, você dança em muitos lugares que não tem caixa preta. Aí, sua imaginação tem que estar, assim, a 1000. Porque você vai ter que montar uma coreografia, ela não tem costa. Aí, você dança como? Aí, você monta essa coreografia como? Aí, você vai montar uma coreografia que representa a criação da linha de trem. Tô vendo um trem ali, tô pensando nele já. Aí, você tem que elaborar. Mas eu tenho... aquele profissional, aquele. Esse não dá para essa coreografia. Aí você tem que escolher a música. Aí você tem, esse compasso não dá para isso. O trem não é assim. O trem não tem esse barulho dessa música. Não tem essa batida, não tem esse ritmo. Então, aí você fica meses estudando as músicas. Então, é muito difícil. Então, já começa assim, pela dificuldade do tema. Então, aí você tem que ler muito, você tem que estudar muito, você tem que estar muito atento... eu vou falando, viu? Você me corta. Não. Minhas alunas falam. Se elas estivessem aqui quem agora... menos tem que falar aqui sou eu. Quem tem que falar aqui é você. Agora elas iam falar eu te faço algumas questões aqui e você é a dona do microfone. Nossa, deram um microfone pra tia Rê. Agora acabou. Por exemplo, o artista, ele tá sempre criando. Eu sentei aqui, a primeira coisa que eu reparei foi naquele trem que tá na minha frente ali, ó. Aí eu olhei a igreja. Falei, nossa, dá pra fazer eu tô aqui falando com você e pensando nisso. Entendi. Dá para eu contar alguma coisa da cidade de Araraquara que envolve essa igreja, que envolve o trem, quando começou, a estação ferroviária, enquanto nós estamos conversando. Sim. Uma vez eu tenho uma coisa muito, muito engraçada minha, eu fui num velório. E eu entrei no nosso cemitério, repara na entrada do nosso cemitério. Tem as 4 imagens lá na frente. Eu olhei aquilo e falei, gente, as 4 estações do ano...
E aí eu fui o velório inteiro. Saiu um show daí. As estações da vida. Entendi. Lógico que eu não fiquei falando de verão, primavera. Não, eu fiquei falando da vida. Entendi. Então eu enfiei a vida do ser humano dentro das estações que a gente passa, né? Primavera, verão, outono, inverno. E ficou uma história linda, mas saiu lá no cemitério. Acompanhando o artista, criatividade é criatividade, né? Eu vou embora daqui hoje, eu vou ficar pensando nisso aqui, ó. Entendeu? Dá para você fazer uma dança maravilhosa, incluindo a Igreja da Matriz, a linha do trem, a ferrovia, aí você vai. Aquele prédio maravilhoso que a gente tem lá, né? Que eu acho a coisa mais linda do mundo. E dá para sair uma história linda. Dá para contar em dança a história da Uniara. Entendeu? Com certeza. Da Fefiara, do São Bento, da Uniara. Chega lá, você faz uma história linda, uma dança maravilhosa. Com certeza. Cris? Você comentando sobre a questão das ideias, né, da gente visualizar e já ter as ideias. Uma vez eu ouvi uma entrevista de uma musicista e ela disse algo que, depois de alguns anos, eu me identifiquei, né, só que num outro contexto. Ela disse assim, eu não ouço música, eu ouço notas musicais. Notas musicais. Hoje, trabalhando com vídeo e principalmente a parte de eventos, né, que é o meu forte, todas as músicas que eu ouço, eu não ouço a música, eu vejo cenas. Então, é isso. Você que cria, né? Você vê um ambiente, você imagina todo um espetáculo já, né? É bem isso mesmo. É muito artístico muito mesmo. Artístico. Está enraizado realmente na veia artística. É por isso que eu digo para os meus alunos e para os meus amigos que ser artista é celestial. O artista traz para você até aquele seu primeiro namoro, que é aquela coisa que a gente leva para o resto da nossa vida. Ele traz para você aquela primeira viagem que você fez com seus avós. Ele traz o cheiro da casa dos seus avós. Eu enxergo a música até. Eu vejo as notas dançantes, eu sinto o cheiro das notas. Eu vejo as cores das notas. Então, artista é isso. A artista é uma coisa linda. Wagner? A artista é uma coisa linda. A música, ainda dentro da música, existe a diferença. Se você tem um corpo que vai tocar ao vivo, ou se a música é um playback, tem essas diferenças para os dançarinos? No começo dos ensaios, sim. Depois você incorpora. Eu falo que o artista dança até a capela. Isso é meu, tá? Essa é uma coisa minha. Porque eu não sei, dança a capela é engraçado, né? Você dança até a capela. Por exemplo, se eu danço um sapateado... sapateado é a coreografia mais, assim, difícil para você colocar a música, porque sapateado, ele tem nota, né? O sapato, ele tem nota. Tanto a ponta que a gente fala, que é o step heel, né? Porque ele tem uma taxinha na ponta, então, né? E ela é nota. É uma então, nota, a hora que você bate o pé no sapateado, o sapateado é uma dança, não é só visual, ela é sonora. Sonora, Porque se você não escolher a música certa pro sapateado, ele não sai legal. E a plateia percebe. Porque eu vejo muito sapateado, muita batida. Sapateado não é batida de pé no chão com a placa. Sapateado é música. Tem que sincronizar a música com a batida do pé. E você faz uma coreografia de sapateado sem música, usando só o sapato. Você consegue isso. Mas tem que ser bom, hein? Tem que ser bom. E tem que conhecer música também. E tem que conhecer, lógico. Não basta você Não, você tem que conhecer música. Então, não basta você saber sapatear. Você tem que conhecer música para você fazer as notas a partir da batida. A dança acontece muito no entre, na semicolcheia, ela acontece muito lá. E aí, se você não faz isso certo, a coreografia fica esquisita. Você tá assistindo, você fala... Pra quem conhece, né? Você fala, tem alguma coisa estranha. Aí você vai ver a música. Falta alguma coisa. Então, o cara é artista duas vezes. Porque ele tem que saber sapatear e ele tem que saber as notas. Eu falo que a dança é uma das artes mais completas. Eu acho. Acho não, tenho certeza. É mais completa. Nós fizemos... Na pandemia, nós fizemos 2 shows virtuais, que foi a coisa mais linda do mundo, gente. Ficou muito legal. Eu falei, gente, esse negócio acho que não vai dar muito certo. Porque tinha que filmar. Aí a gente tinha que entender de vídeo.
de estúdio, porque nós filmamos ensaiamos aluno por aluno separado, tudo de máscara, tudo. Gravamos aluno por aluno. Depois juntaram tudo. Depois juntamos tudo. Então a gente tinha que sentar e entender, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu não entendo de vídeo. Eu preciso aprender. Porque senão... E ficou um espetáculo, ficou um pendrive, assim, como qualquer outro espetáculo que a gente fez ao vivo. Todo mundo dançando junto, você não percebe que foi gravado uma por uma. Aí eu fui ter que estudar vídeo. Como é que eu vou fazer? Eu não sei, não sou da área de vídeo. Aí eu tive que aprender. Aí eu tive que interagir aquilo com a música. O ano passado nós fizemos o show, ficou muito legal, o Jubileu de Ouros. Eu não queria fazer show ano passado, mas aí todo mundo, gente, 50 anos da escola, aí a gente acabou fazendo um show até que ficou majestoso. E aí a gente entrou em contato com um rapaz de São Paulo, porque eu queria cortina de LED. Mas o meu espetáculo, por exemplo, ele é extremamente sincronizado. Tipo, eu tô dançando, eu vou sair, você vai entrar. É gravado no estúdio, eu faço questão, eu levo sapato, sapatilha, né? Eu danço lá no estúdio, como seria na hora do espetáculo, porque eu não quero que corte a música. Então, o estúdio vai gravando a minha música, eu vou dançando, terminou minha música, eu vou saindo, o outro, você vai entrando. Tá tudo gravado direitinho. A hora que você se posiciona, a música já tá tocando. E aí eu quis fazer isso junto com a cortina de LED. Deu um trabalho. Nossa. Mas o cara falou, não, isso é maluco. Eu falei, não, vai dar certo. Não, isso é maluco. E foi um rapaz de São Paulo que fez pra mim. Ele falava, não, você é louca. Isso é Não, eu falei, vai dar certo. Como é que eu vou pôr a música com vocês dançando com o tempo, que um que sai, um que entra? E ficou muito legal. Na véspera, no ensaio geral, quase infartei, porque depois eu não ia, não vinha, eu ligava para ele, se vira aí, se vira aí. Aí ficava uma madrugada inteira para reformular. E ficou muito bom, muito bom. O rapaz que filma para mim, ele falou assim, nossa, como é que vocês conseguiram isso? Porque nunca vi, né? Eu falei, a artista consegue, dá um jeito. Aí quando você começa a conversar com as pessoas, você é louca? Aí eu vou na pessoa que faz cenário, não, você é louca. Falei, não, vai dar certo, vamos lá, nós vamos conseguir. Aí você tira, por isso que eu falo que a gente é celestial. Você tira lá, eu acho que é do cosmo, alguma coisa vem, alguma coisa... É a mesma sensação que a gente tem quando termina um espetáculo, tá todo mundo te aplaudindo, você tá em palco plena, assim, que você fala, meu Deus, eu tô assim... você sente a comunhão com Deus. Com certeza. É porque você criar é uma coisa divina, né? É uma coisa divina. Você não cria nada. É ele que criou, né? É o Criador que criou tudo, né? Então, mas você tem que imaginar, e aí você tem que testar aquilo. Tentativa, o erro. E muitas tentativas. Muitas tentativas. São muitas tentativas. Muitas. Aí você põe e você fala, não, essa música não ficou legal. O sapato não bateu com esse compasso. É semicochê, não foi legal. Não, a nota de frente não tá legal, não tá pegando. Não, essa foi ótima. Essa luz, essa luz não deu certo. Aquela luz, aquela bendita luz vermelha, não deu certo. Põe azul. Não, põe âmbar. É engraçado você falar isso, porque assim, na verdade... A experiência vai te dando sim. E o tempo vai te dando cancha para você fazer, não, putz, isso aqui vai dar certo, putz, isso aqui vai dar ruim, não vai dar certo. Aí isso mesmo. Não é isso? E você vai aprendendo, né? A gente aprende todos os dias com arte. Você fala, nossa, isso aí, olha... Você vai ver uma outra pessoa, um outro artista dançar, você fala, caraca, que coisa linda! O que é isso que essa pessoa criou? Nossa! Aí dali sai uma outra coisa que você vai embora pensando, você fala, nossa... Aí sai mais ainda interessante até do que você acabou de ver, que foi o gatilho para você fazer isso. É muito legal. Porque, assim, me parece que são dois papéis aí, né? O que você está me dizendo e eu estou pensando aqui o que você está falando. Uma coisa é o papel da Renata dançarina, outra coisa é o papel da Renata diretora. Isso. Porque uma coisa é você fazer direção, outra coisa é você dançar. É bem diferente. São papéis diferentes. E da professora também. E da professora também. Então, você tem 3 papéis aí, né? São professora, diretora e dançarina. Como é que é encaixar isso? Quais são suas inspirações? Por exemplo, você fala assim, poxa, tem um diretor ali que... eu assisti um espetáculo produzido por ele, o cara é um cara genial. Como é que é dividir isso? Então, quais são as suas inspirações no sentido de construção? É por isso que eu falo para as meninas que... Falei, quem vai seguir carreira artística, seja qual for, primeiro você tem que ler. Muito. Tudo. Tudo você tem que ler. Depois você tem que estar sempre prestigiando o trabalho do outro profissional.
que isso falta um pouco principalmente quando a gente é um profissional novinho, né? Novinho que eu falo, novinho de idade mesmo. A gente é mais... Arrogante. Prepotente. São palavras que eu não gosto muito, mas a gente tem que usar. Eu sei como é lidar. A gente, quando você começa... Eu vejo as pessoas abrindo escola, por exemplo, de dança, e falam, tadinho. Eu dou maior força, né? Por exemplo, na época da pandemia, a escola é minha, o prédio é meu. Tinha escolas que estavam fechando. Falei, gente, eu tenho uns horários vagos, pode vir usar. Eu não sei se você, quando é novo e você começa, se você tem esse insight. Eu acho que não. Eu não lembro muito assim... Porque praticamente em Araraquara era eu e mais uma escola na época. Não sei se lá no começo, se a prepotência da gente não é tão grande, a arrogância não é tão grande, se você emprestaria a sua escola, por exemplo, uma escola que está falindo. Não sei. E também esse lance de apreciar o trabalho do outro. Quando a gente é muito novo, a gente sempre sai com cenão. Ai, nossa, aquilo lá, ó. Aí você começa a amadurecer, você começa a interagir mais com o seu trabalho e você fala assim, caramba, eu também tenho alguma coisa que não ficou muito legal. Nossa, eu tenho coisa que ficou ótima. Isso é maturidade. Tem coisa que tá mais ou menos, mas tem coisa também minha que ficou ruinzinho. Um dia eu estava vendo um desfile de rua, de 22, que eu adoro. 22 de agosto. Aí tinha uma senhora do meu lado, uma escola, trazendo... Falou assim, ai, que ruim. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, coitada dessa professora de educação física. Amargou uma quadra há meses, aluno que não vem, que falta, que ela tem que pôr, papapá. Apresentou essa coisa super legal, coerente, não tem uma complexidade nessa coreografia, não. Mas ela tem uma interação, ela tem uma coerência, ela tem... É uma coreografia simples, mas o menos é mais aqui nesse momento. Que aquela pessoa que estava do meu lado fazendo comentário não teria esse tipo. E pode ser que eu, lá no começo, também olhasse, nossa, que simplesinho. Mas o simplesinho é muita coisa. Exigiu daquela pessoa que montou a coreografia um trabalho incrível. Horas de trabalho. As peças podem não ter contribuído muito, mas o pensamento, a organização... Por quê? Porque quando você é artista, eu acho que até o artista plástico, que é mais individualista, tá lá ele com a obra dele, você pode ser o melhor, mas você não trabalha sozinho. Você trabalha com um monte de gente. Você monta um espetáculo, eu tenho que fazer a minha reverência à costureira, à bordadeira, ao cenógrafo, sim, ao rapaz do som, ao cara que só apertou o botão lá, se ele aperta aquele botão errado, aquele telão de LED liga na hora errada. Então, eu não estou lá sozinha no palco. Ele é coletivo. Ele é coletivo. E ser artista é isso, é coletividade. E é apreciar todo mundo. Apreciar todo mundo. E aí nasce a liderança. Pode ser. E aí nasce a liderança, né? Porque você tem vários tipos de líderes, né? E aí... Então, assim, uma coisa é você ser... dançarino, outra coisa é você ser diretor. São papéis diferentes. Bem diferentes. Aí, quando eu danço, quando eu sou a bailarina, aí sou eu com Deus, né? Sou eu com Deus, sou eu com o meu corpo, sou eu com o meu limite, com o meu espaço, até com a minha criatividade, com a minha expressão. Eu fiz uma participação no show esse ano, eu não estava mais dançando, mas como era 50 anos, aí todo mundo que foi assistir falava, nossa, você tem que voltar a dançar. Eu falei, ai, gente, é complicado administrar, fazer a direção, cuidar da aula. Mas se eu falar para você... O que você prefere, dirigir, ser diretora ou dançar? Ai, dançar. Ser diretor é muito prazeroso também, mas dançar é... A diferença, né? A diretora, você lida com várias pessoas, você tem que exercer liderança. Dançar sou eu comigo, né? E dançar é você, é mais uma o meu questão momento, mais individual, né? É meu momento, é toda a minha vida, porque eu falo que o ser humano é... O ser humano é uma somatória, né? Das pessoas que ele conheceu, de tudo que ele viveu. Então, a gente tem que respeitar isso. E quando você tá lá, você é artista, você é isso. Você coloca para fora tudo aquilo que você é. Então, é divino. Entendi. E você diz que lê muito, não é? O que você costuma ler, assim? Tudo. Do ponto de vista, por exemplo? Por exemplo, quer saber como saiu um show que a gente foi premiadíssima da minha escola? Lendo o gibi do Chico Bento.
uma leitura. Então eu leio tudo, obras clássicas, gibi, revista. São coisas assim... Eu li a história, falei, gente, fantástico, isso aqui dá um show. Era uma historinha do Chico Bento, com a Luluzinha, da chuva. E saiu um show lindo. Então eu falo para elas, vocês leiam tudo. Você vai lá no restaurante, saiu aquela... Não tem um restaurante que dá um salgadinho lá, que você tira um bilhetinho lá de dentro, vem uma frase? Sai show de balé. Uhum. Um dia eu li um artista de rua. Ele me pediu um dinheiro, daí ele me deu um papelzinho escrito. E tava assim... Não limite os seus sonhos, porque senão você vai ser um pássaro de asa quebrada que nunca vai conseguir voar. Saiu um show. A dádiva da vida. Então você tem que ler tudo. É um livro técnico? Leia. Alguma coisa você vai tirar dali. É um livro de romance? Leia. É um livro de romance espírita? Leia. Porque além de você aprender melhor o português, né? Porque tá tudo ali, a sua criatividade vai ficar incrível. Então, ler. Eu trabalho num projeto social já faz 12 anos, trabalho com dança. Mas eu faço as crianças lerem. Porque são crianças que não têm muito acesso a isso na escola, né? São crianças carentes. E aí eu levo, geralmente contos, que é mais rápido, dá para você fazer no horário da aula. Falo, eu quero que vocês leiam isso aqui. Aí eles leem, às vezes eu peço para alguém ler. Tem muitos que não conseguem ler, não sabem ler, apesar da idade. Às vezes sou eu que leio. E eu falo, entenderam? Quando eles não entendem, eu explico. Eu falo, só que essa é a minha interpretação. Agora vocês façam a de vocês. E nos últimos 15 minutos da aula, eu quero que vocês dancem o livro. Dancem a história. Que você dá a ele a capacidade de criatividade, de criar e de interpretar aquilo que eles leram dentro da dança. Porque eu falo assim, isso é o que eu interpreto do que eu li para vocês. Vocês podem ter uma outra interpretação. A vida de vocês é um outro departamento, é diferente da minha. Mas eu quero que vocês agora pensem. Aí eu dou uns 10 minutos, né? E agora eu quero que vocês dancem. O que vocês entenderam. Às vezes eu faço isso com o nome. Como você se chama? Alexandre. Eu falo, Alexandre, pensa no seu nome. Tem sonoridade. Tem. Agora dança seu nome pra eu ver. Dança contemporânea faz isso muito legal. Ai, tia, eu vou dançar meu nome. Dança seu nome. Como você chama? Fernando. Então vai, Fer. Dança seu nome. Aí você pode dançar seu nome Fernando, Fer, Do. Aí você cria as entonações. Aí você pensa no e vira uma nota na letra musical, né? E vira é. uma nota musical, né? Então a dança é fantástica, gente. Vocês deviam tudo fazer, viu? Todo mundo tem que fazer dança. A dança é... A dança é respiração, a dança... Você vai fazer, por exemplo, uma vez eu fui fazer um eletro. Aí eu comecei a ouvir o tum, 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 tum. Falei, nossa, isso é música. O médico até ria. Falei, nossa, doutor, isso aqui dá uma dança. Aí eu pedi para ele gravar para mim. Grava o som. Se você puder fazer um dia isso, fazendo esse favor, não sei o que, manda para mim. Ele mandou pro WhatsApp, eu acho que depois de um mês, assim, não sei se ele deu muita atenção. Eu falei, é louca, não vai fazer, não sei o quê. O coração tá batendo bem, minha cabeça acho que não é muito boa. Mas ele acabou mandando. E saiu uma coreografia linda da vida. Com o som do batimento lá do eletrocardiograma. Então, tudo dá para virar uma dança, gente. Uhum. Legal, muito bom. Sou louca, né? Eu sou louca. Já fez ressonância? Já. Tim, 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 tum, 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 também da dança, gente. Entendeu? É um mundo muito legal. O meu maior sonho era ser médica. Meu sonho era fazer medicina, mas aí eu tinha que ir embora. A gente tinha uma dificuldade financeira. Meu irmão queria estudar na PUC. E eu já dava aula de dança. Falei, não, vai lá estudar que eu me viro. Eu falei, então eu vou fazer direito. Aí eu vim fazer direito na Uniad. Direito dá para fazer um monte de coisa na dança também com direito. Eu lembro que o Dr. Flávio Nunes era meu professor e ele falava, nossa, você inventa. Ele me levava para dançar lá em Itaquaritinga, levava à escola. Eu falava, vou montar uma coisa lá da direito comercial, para deixar, porque dá direito comercial. E saiu umas coisas muito legais, gente. Então, aí as pessoas falam, você tem... assim, arrependimento de não ter feito medicina, porque eu sou aqueles médicos loucos, né? De médico louco, todo mundo tem um pouco. Vivo receitando as coisas. Aí eu paro para pensar nessa pergunta e falo, olha, honestamente, não. Porque essa hora me emociona. Eu tenho certeza que
eu curei muito mais almas do que corpo se eu fosse médico. Com certeza. Então eu vejo assim, o reencontro com as ex-alunas que agora levam as filhas, tem gente que já tem neto, leva na escola. E sempre eu escuto muito essa frase. Tia, você... Então hoje a minha médica, minha tia, minha dentista é tia, tudo é ex-aluna. A fisioterapeuta foi minha aluna, outra tia Renata. E eu escuto muito essa frase, que eu acho que... Aí eu vejo que minha vida valeu a pena. Podcast não pode chorar, né? Não. Aqui você pode tudo. Aí você põe diferente lá, põe uma tardinha, um podcast diferente. Ela chorou. E aí, quando eles fazem essa pergunta sobre a medicina, que era um sonho meu também, eu falo essa frase. Eu falo, gente, minha vida valeu a pena. A dança faz com que eu sinta isso no meu coração, assim, incrivelmente. A minha vida valeu a pena. Porque eu sempre escuto isso das ex-alunas, de alunas. Tia, nossa, você mudou minha vida. Não fui eu que mudei a vida da pessoa. Foi a dança. Foi aquela interação que a gente tem. Aquele lanche comunitário que a gente... hora do lanche, principalmente na época de ensaiar, fica muito tempo na escola, elas levam lanche. Aí eu gosto que o lanche seja comunitário, aí todo mundo senta, um divide com o outro. Aí, engravidei, tia, nossa, não sei o quê. Falei, nossa, isso é uma bênção. Então elas falam isso, nossa, você salvou minha vida, você mudou a minha vida, tudo que eu sou hoje eu devo a você. Quer dizer, não é a mim que elas devem à dança. Porque se não fosse a dança, eu não estaria ali. Né? Eu podia estar lá no consultório curando, um monte de gente, lógico, que eu tenho certeza que eu ia ser uma médica dedicada. Mas eu curei muito mais almas do que um médico cura corpo. Com certeza. E isso é através da dança. E aí me emociono. E eu sei que o dia que eu for embora daqui... Eu não sei se a gente vai para algum lugar. Eu tenho essa crença que a gente vai... eu vou chegar muito feliz lá. Chegar dançando. Vou pôr tudo aqueles anjos para dançar. Vou fazer um auê lá na hora que eu chegar. Vocês vão ver. Então, assim, mas dentro do universo, assim, do balé, qual foi a figura, assim, que te inspirou, assim, um dançarino ou uma dançarina, assim, que te inspirou? Porque a gente tem Ana Botafogo, né? Você tem aquele balé russo, o Baryshnikov, você tem várias figuras, assim, no balé. Quem foi uma figura que te inspirou, assim, e por quê? Bom, a primeira figura foi a bailarina da caixinha de música, né? Mas eu tinha muito... Quais são suas referências no Ana balé? Pavlova, primeira bailarina, 1400 e bolinha, né? Não lembro direito, acho que 81, 1400, uma coisa assim. Primeira bailarina do mundo, russa. Eu ficava encantada com aquela bailarina quando eu vi pouca coisa, né? Porque eu mesmo tenho pouca coisa de quando eu dançava, porque não tinha filmagem, fotografia, era raro alguém tirar uma foto. Então a minha geração tem pouco registro. Margot Fonteyn, e Rudolf Nureyev. O Nureyev. O Nureyev tem uma história... Aí eu romantizo, lógico, né? Ele ficou louco em palco. Dançando, a loucura veio para fora e foi a performance mais linda do Nureyev. Bailarino de um corpo, de um perfil, de uma linha de bailarino clássico, assim, insuperável. E o Baryshnikov, que eu conheci pessoalmente. Você o conheceu? Conheci, em São Paulo. Eu fiquei 1 ano na Rússia, né? Fiquei 1 ano em Moscou. Isso que eu ia te perguntar. Eu fiquei 1 ano na Suécia, com dança contemporânea, e 1 ano na Rússia. Eu fiquei como aluna, eu fazia aula no Kirov, não foi no Bolshoi, foi no Kirov. Era uma época muito ruim, né, de comunismo, uns bailarinos muito tristes, muito fechados, mas a técnica daqueles bailarinos... Apesar do pessoal falar que a dança floresceu na França, nasceu na Itália, né, na corte italiana, que era o balletto. E eram mais dançados por homens. E fazia parte da educação das cortes, você tinha que estudar a dança. Só que não tinha a codificação da dança que foi feita por Pierre, né? Ele que codificou os 5 passos do balé clássico, que é o que a gente usa para desenvolver a dança clássica. Mas o Baryshnikov, ele fez uma coisa em São Paulo que me ensinou muito. Ele era considerado, na época, o maior bailarino do mundo. Eu tive condições de conversar com ele no camarim, tinha um intérprete, um cara muito gente fina, muito humilde. Nossa, uma coisa muito especial, uma pessoa muito especial. E ele estava dançando com orquestra. O meu começo de dança, a gente não fazia com música, era com piano. Tinha pianista na sala de aula de balé.
E ele fez um passo e para vocês que não são da dança, não iam perceber nunca que ele tinha escorregado. Ele escorregou, ele chegou a cair, mas ele caiu numa posição que poderia ser uma posição de balé. E ele levantou, ele pediu para a orquestra parar, ele pediu desculpa à plateia e falou: eu errei. O primeiro bailarino do mundo. E aí ele voltou, ele começou de novo. Então, isso foi uma lição para mim, assim, que na véspera do show, no nosso ensaio geral, eu falo sempre para as alunas: errou, gente, continua. Caiu, levanta e vai embora. Só não me chora em palco. Saiu a sapatilha, deixa no palco, dança até o fim sem sapatilha. A roupa desamarrou, deixa. Porque se o maior bailarino do mundo levanta e começa de novo, quem somos nós, né? A humildade ali, né? Então, uma pessoa incrível. Então, você teve uma experiência bem rica com balé na Europa, né? Porque o balé na Europa é uma outra conotação. Eu viajei muito pro exterior, né? Fazia muito curso fora. Eu fiz dança flamenca na Espanha. Nossa, dificílimo. É muito difícil. Eu fui ver dança na Itália. Eu fui ver dança em Portugal. Fui ver só coreografias na Inglaterra, na Alemanha. Fiquei bastante tempo em Moscou, fiquei bastante tempo na Suécia. E aí é o que eu falo, que todo mundo fala que eu sou louca também. Garanto para vocês que o melhor lugar do mundo pra gente morar é no Brasil. Apesar de todo mundo querer ir embora, mas aqui é muito legal, é incrível. Fiz bons amigos nesses lugares, principalmente na Suécia. A Suécia tem uma paixão por Araraquara incrível. Tem alguns que moram lá no condomínio onde eu moro. Onde você mora? Suecos, ali no... Tem no meu condomínio, tem também. No meu tem também. Lá. Mas eles amam o brasileiro. É uma coisa impressionante. Foi o lugar que eu fui mais bem acolhida por ser brasileira, foi na Suécia. E aí você entra... Quando você fala que você é de Araraquara, aí então é tapete vermelho, por conta da ferroviária. Araraquara, eles falam bem arrastado. Araraquara, ferroviária, eles falam ferroviária certinho. Eu fiz uns amigos, o Gunner, o Bron, a casa deles tem foto da ferroviária daquela época. Então, eu falo, gente, olha que legal, né? Eu fico muito honrada, eu amo Araraquara, nossa. Isso aqui pra mim tem cheiro de laranja, eu adoro. Nossa, Araraquara é... E eu amo o Brasil. E me parece assim que Santa Catarina, não sei se é em Blumenau ou se é em Joinville, tem uma escola... Em Joinville, né? Festival de Joinville. Tem uma escola fenomenal do balé lá. E ele parece que eles têm um vínculo... Bolshoi. E eles têm um vínculo com o Bolshoi. E as bailarinas vão pra lá, dançam e depois... Fantástico. É fantástico esse projeto. Você conhece esse projeto? E o Festival de Joinville é um sonho da nossa vida. Tem um teatro maravilhoso lá, né? Joinville é muito fofo. Joinville é linda, é uma cidade maravilhosa, também conheço. Eu adoro também. Eu adoro o sul. Eu morava em Curitiba e a gente sempre ia passear lá em Joinville. Joinville. Por isso que eu conheço essa história da dança. Nossa, é um balé muito incrível essa escola aí, é fantástico. Tem tudo do Bolshoi, tudo. E eles resgatam o balé, porque a dança resgata muito, né? Eu vejo lá nesse projeto que eu tô, nossa, o projeto é... E o Bolshoi lá em Joinville, eles resgatam muito bailarinos. É uma coisa assim incrível, aquela criança que tá lá... Sem saber o que eu vou fazer da minha vida, eles vão lá e resgatam, e levam embora, e viram o primeiro bailarino. Isso que eu ia te falar. E aí a criança sai de Joinville, de repente o cara tá morando em Moscou. Às vezes sai empregado em Moscou. Sai empregado, sai trabalhando e vai dançar nas companhias. A gente teve um bailarino de Araraquara que foi pra Bélgica, acabou indo pra Bélgica. Hoje ele já tá de volta, mas ele ficou um bom tempo na Bélgica. Então, assim, gente... todo mundo devia... Eu falo que todo mundo devia fazer duas coisas na vida. Direito e dança. Porque te abre uma visão do mundo incrível. As duas vertentes. E depois você vai ser o que você quer. Aí você vai ser médico, você vai ser dentista. Aí você escolhe depois sua profissão. Mas são duas áreas que todo mundo deveria estudar. Direito é uma coisa incrível. Te abre uma visão do mundo, do seu limite, do limite do próximo. Assim, é uma faculdade... Que depois eu fiquei apaixonada, né? Não fiz a medicina, mas fiz o direito e amei. Mas você não exerce o direito, não, né? Só a dança. Assim, só no pitaco, né? No pitaco eu exerço. Sim. Os argumentos. Os argumentos. Sim. E o cenário da escola hoje, como é que tá? Você recebe muitos alunos lá pro balé ou é para um outro tipo de dança? Então... Eu dei um jeito na minha escola com essa história. Porque
Você dança melhor qualquer vertente da dança se você fizer balé clássico. Porque o balé clássico tem uma técnica, assim, insuperável. De pé, de joelho, de coluna. Ele te protege. Por exemplo, às vezes eu vejo um bailarino só de axé. Eu falo, ai, meu Deus do céu, coitado desse joelho, coitado dessa lombar. Então, o que eu faço na minha escola? Ah, você quer fazer jazz? Nossa, super legal o jazz. Mas aqui é assim, ó, você faz o jazz e ganha uma aula de clássico por semana. Então, essa aula de clássico, quem quer fazer só clássico, aí faz o curso e faz quantas aulas quiser. Mas todo mundo passa pelo balé clássico. Porque assim, me parece então que o balé, ele é fundamento para as outras danças. Para as outras danças. Porque você tem as benditas 5 posições do balé clássico, do Pierre Chamblin. Então, é lá. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Você usa isso para tudo. Aí você vai com a segunda posição, por exemplo, pro jazz. Ela é uma segunda posição, só que ela é paralela. Você só faz isso, mas você precisa saber a segunda posição. E é lá do balé clássico. Aí você vai pro sapateado. Sapateado usa tudo no flexionar joelho, que é o plié, que você aprende lá no balé clássico. Você não pode fazer sapateado com o joelho esticado, porque senão você lesa seu joelho. Você tem que estar sempre, que a gente chama de almofada, você tem que estar sempre no molejo. E é o plié que faz isso. Plié é um passo da dança clássica. Então, você não precisa ser um bailarino clássico, mas eu acho legal que você passe pelo balé clássico. Por exemplo, a gente tem uma turma que são mães, vós das meninas, que eu amo de paixão. Elas fazem jazz. Uma vez por mês eu entro nessa sala e dou aula de clássico. Básico do básico do básico, mas elas fazem aula de clássico. Então, elas aprendem a ter um braço melhor, elas aprendem a ter um ombro melhor. Elas aprendem que o bailarino não fecha ombro, o bailarino abre ombro. Quer dizer, não basta a pessoa querer dançar. Ela tem que dançar, mas ela também tem que ter a qualidade. E também tem que ter a qualidade, porque não adianta nada lá exercer a dança, depois lesionar o joelho, lesionar o tornozelo. Você faz um plié, por exemplo, com o joelho. Aí fica com a coluna doendo. É bem isso. Não é isso? Você faz um plié com o joelho à frente do seu tornozelo, você lesiona seu joelho. O plié é um movimento clássico do balé. É um dos mais famosos que tem, não é? Plié, pas de bourrée, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posição. Então, eu acho muito legal fazer uma aula de balé clássico. Então, quando a pessoa não quer fazer balé clássico, eu dou essa aula. Uma vez por semana você faz uma aula de clássico. Sem compromisso, não vai dançar clássico, não vai ser bailarina clássica, não vai sofrer todo aquele... Não vai pôr sapatilha de ponta, porque é o... É o movimento em si, É o movimento em si. É a técnica do balé clássico. Que é para uma relação de qualidade de vida e por exemplo, saúde. O contemporâneo, ele é uma desconstrução, né? É lindo o contemporâneo. Só que para você desconstruir, você tem que saber construir. Como é que você desconstrói uma coisa que você não sabe construir? Quem constrói? Balé clássico. A técnica, a sua postura, a sua linha do quadril com a sua linha do ombro. Aí você desconstrói isso, mas você precisa saber o que você está desconstruindo. Senão você não passa uma verdade no contemporâneo. Aí é legal que você saiba balé clássico. E eu vou te fazer uma pergunta. E as pessoas têm paciência para isso? Ainda hoje? Ah, eu dou meu jeitinho, né? Não, é assim, ó. Quando a mãe vai para a escola e vai conversar comigo, eu explico isso. Se a aluna insistir muito, não, eu não gosto, aí tudo bem. Só que aí é uma aluna, por exemplo, eu vou dar uma aula de jazz para ela, eu vou estar atenta nela, assim... 100 vezes mais do que eu estou atenta ali. Estou atenta com todo mundo, mas ela... Porque ela não vai ter, por exemplo, ela não vai saber posicionar um pé pisando na parte de trás do pé. Porque ela não está lá no clássico. Porque o ser humano, ele é andedano, ele é para dentro. E o balé clássico é tudo para fora. E se você não tiver um para fora, você estraga o seu joelho. Se você força o dedão, você estraga, você cria uma joanete. Então, você não é que cria, você contribui para a joanete. Então, você tem que estar com sua posição de pé certinha. Balé clássico corrige isso. Se você está numa aula de axé, você não consegue corrigir isso. Você está lá no... né? Você está numa aula no vibe do jazz, lá o jazz, que você não... Então, se você já tem isso no seu corpo, você faz automaticamente. Por isso que fala que bailarino para na primeira posição. Você vê um bailarino, você vê na primeira posição, você vai bailarino, faz balé. Porque o seu corpo começa a ter essa linguagem. E condiciona, né? Condiciona. Você tem uma linguagem de mão, por exemplo. Se eu estiver conversando com vocês, vai ver que eu tô sempre com esse dedão aqui, ó. Entendeu? Nunca tô assim. Por quê? Porque é um condicionamento do meu corpo dentro da dança. E aí fica muito mais legal a minha mão assim do que a minha mão assim. Fica muito mais bonito. Porque dança é visão também, é visual. Você vê aquilo, você tá vendo aquilo, tem que agradar seu coração. Tem que te trazer uma sensação de
Mesmo que você esteja fazendo uma coreografia com uma crítica política, alguma crítica, você tem que mostrar uma verdade. Você tem que mostrar uma beleza. Você não gosta de ver feio. Você não gosta de ver sujeira. Você gosta de ver uma coisa limpa. E o bailarino clássico tem todos os movimentos limpos, que a gente chama. E a gente está falando aqui de movimento. Você tem muitos problemas com lesões das alunas nas escolas, ou na escola? Acontece muito isso? Muito difícil. É muito difícil. Alguns problemas que a gente tem, às vezes ela já vem de casa e fala, tia, eu virei o pé na escada. Ah, eu fui jogar basquete e virei o pé, não sei o quê. Aí você tem que ter um tratamento especial para isso. Mas, lógico, no começo da academia, sim. Porque eu também era inocente na situação. Hoje não, você já vê o limite da sua aluna. Aquela lá tem um espacate imenso. Ela abre uma perna no 180 graus, a outra não tem condições. E aí vai muito do perfil, vai né? muito do perfil. Aí você ensina isso pro seu aluno, você vai no seu limite. Você fez o seu exercício, doeu? Se você conseguir forçar mais um pouquinho, é bom. Senão, você para onde doeu. Para você não se lesionar. Você pega uma lesão de coxa, por exemplo, é no mínimo 1 ano e meio para você recuperar. Então, porque é Então, muito... tem que muito, tomar cuidado. Então, porque muito, na verdade, é você adaptar a dança ao corpo das pessoas, né? Tem que ser, E aí você tem ter que esse, ser- você tem que ter tem. esse feeling, não tem? Aí entra você, Aí tem aquela que é mais professor. gordinha, tem aquela que é mais magrinha, tem aquela uma que é mais alta, mais comprida, o movimento é melhor. É bem complicado. Então, você tem... Você, aí e você que entra trabalha com essa variedade, muito, né? Muito. É porque hoje, né, a gente tem essa linha de que... E a dança é pra experiência, todos os vai, e a corpos. experiência vai montando E outra, isso, né? aí você tem que incorporar o professor. Aí você tem que ser o professor. Você tem que estar de olho, você tem que ter aquele olho clínico. Ah, essa não pode, essa pode, essa não dá para fazer isso, essa não pode saltar agora, aquela pode, essa o salto pode ser maior, o elevê pode ser maior, essa não. Aí essa, Pra aqui não não lesionar- encaixa, aí essa aqui não encaixa, Isso. essa aqui encaixa melhor. Então, aí a lesão é muito menos lesão, né? Quando você tem esse olho... Futebol tem um nome, isso como é que é? Olheiro, né? Que eles Olheiro, falam. Quando aham. você tem um olho clínico para dança, você lesiona menos o seu aluno. Entendeu? Aí, por exemplo, quem começa a fazer aula de ponta na minha escola. Começo de ponta é comigo, nenhum professor dá aula, sou eu. A aluna não leva a sapatilha para casa. A sapatilha fica na escola. Porque eu sei que ela vai chegar em casa, ela vai colocar a sapatilha no pé e vai mostrar pra avó. Pra tia. Entendeu? Aí ela não vai subir direito, ela vai lesionar o joelho. Entendi. Aí lesionou o joelho por causa de uma sapatilha de ponta, é anos pra curar. Aí a mãe fala, não pode levar. Não pode levar. Então, enquanto ela não tem uns 2, 3 anos de aula de ponta, ela não leva a sapatilha pra casa. Isso na minha escola, né? Não sei como é que as outras academias procedem. Exatamente porque eu fui aluna. Eu sei que eu queria mostrar pra minha avó. Eu queria que a minha avó visse. Ai, Claro, chegava, porque tem essa coisa, né? Você Eu quer tinha uma mostrar pra mãe, pra madrinha família. maravilhosa, eu queria que a minha madrinha visse. Aí eu tô pondo a ponta certa? Eu tô subindo certo? Eu tô trabalhando a ponta do pé direito na sapatilha? Eu leso um dedo, acabou. Mas aí é do professor. Entendi. Então, a gente sempre comenta isso. Quando eu faço reunião com as academias da Redansart, que é a rede das escolas de dança, eu falo, gente, a gente precisa estar sempre atento com quem a gente contrata para trabalhar na nossa escola e como a gente encara o aluno. Porque cada um é um. Não adianta você achar que você vai entrar numa sala de aula, eu acho que isso é para qualquer aula, e que você vai conseguir que todos façam a mesma coisa. Não. Não é uma coisa equânime, né? É Não. uma coisa... Cada aluno é um aluno. É um ser humano específico, com a sua personalidade, e aí você tem que olhar para o seu aluno, você tem que direcionar a sua aula pensando nessa diversidade dentro da sala de aula. Fagner? Aí não tem erro. Acontece de alguém ir para academia para dançar, mas não leva muito jeito para dança, só que ele sabe produzir uma coreografia, ele tem um olhar clínico para fazer uma outra coisa no bastidor. Acontece? Muito. Acontece demais. E sempre essa pessoa nos ensina alguma coisa. Com certeza que você vai aprender com esse aluno também. E ele vai ter a participação dele no espetáculo. Eu tive um ano que eu tive uma aluna que quebrou o pé. Na véspera do show. Falei, ai, meu Deus do céu, e agora, né? Aí a gente teve que improvisar, entrar uma no lugar, e ela fez a parte dela. A gente deu um jeito nela. Pra ela, pelo menos, entrar em palco.
de perna quebrada, ninguém percebeu, entrou como bailarina, ficou num canto, fez alguma coisa, lá tinha o braço funcionando, e vamos lá com o braço. Esse ano eu tive uma aluna que dançou de braço quebrado, dançou de gesso. Quebrou uma semana antes, na escola, brincando, correu, caiu, quebrou o braço. A mãe me ligou desesperada, e agora? As fantasias, tudo pronto. Falei, não, ela vai dançar. Nós vamos dar um jeito, ela vai dançar. Ah, ela tem vergonha porque o gesso é branco. Falei, nós vamos pôr uma meia bege, vamos passar base, vamos fazer alguma coisa e ela vai dançar. Então, quando ela tinha que fazer com os 2 braços para cima, ela fazia 1. Aí, se ela tinha que pôr os 2 braços, ela punha 1. Mas ela dançou. De agregar, né? De fazer parte. Com a falta de um né? braço, ela dançou. Hoje a gente tem uma bailarina, não vou me recordar o nome dela agora. Ela é fantástica. Ela não tem os 2 braços. Então, você fala assim, quando você consegue fazer a dança, que você tem aula de barra, que é barra? Barra você segura aqui. Você fica meia hora da sua aula de balé, é barra. E essa menina não tem braço. Vai ver essa menina dançar. Ela tá lá que nem a Ana Botafogo. Ela dança, ela tem uma abertura, tem umas pernas, ela tem uma ponta. Outro dia eu tava até pensando nisso. Nossa, como é que ela põe a sapatilha de ponta, né? Mas ela é fantástica. Acho que ela faz a abertura de uma novela da Globo, se eu não me engano. Eu tenho a impressão que é uma novela... Eu não assisto muito televisão, mas acho que é a novela das 9, uma coisa assim. Ela faz a abertura da novela. E ela não tem nenhum dos 2 braços. Então, ela tem uma outra coisa para mostrar dançando. Então, acontece muito de entrar aluno que... Você fala, meu Deus, cadê o ritmo dessa criança? A criança não tem ritmo nenhum. Aí, mas ela consegue fazer um contratempo. Então, eu vou usar o contratempo dela. Aí ela consegue saltar que, Nossa Senhora, salta melhor do que eu quando saltava. Aí eu vou usar o salto dela. Só que o ritmo dela, eu vou ter que trabalhar isso aí. Como é que eu vou fazer com esse ritmo? Mas ela me dá outras coisas em palco. Então, dá sim. Tem muito caso desse, mas a gente aprende e cresce junto. E é muito legal. É desafio. E os projetos, assim, durante o ano? Assim, por exemplo, quantas apresentações você faz, assim, por ano? A top é em dezembro, né? Geralmente, que é o ano inteiro da escola. A gente viaja bastante. Para outras cidades. Para outras cidades, quando tem festivais, tudo. Eu não gosto muito de festival de competição, porque eu acho que a arte é muito subjetiva, né? Então, o que é maravilhoso para mim pode ser mais ou menos para você. Então, eu acho que aí você vai dançar com aquela coisa maravilhosa, linda, a visão do jurado é totalmente diferente daquilo que você criou. Aí você tem uma nota muito baixa, você desentusiasma o aluno. Então, a gente participa, às vezes, como convidado, ou então para festival que não é de competição. Na escola, gente, o ano inteiro, por exemplo, eu estou aqui, mas elas estão lá fazendo um balé de carnaval. Elas estão lá, temporada. A Semana do Sapateado, a gente participa de todos os eventos da prefeitura e a gente faz a nossa Semana do Sapateado numa praça. Então, o que é o nosso evento? A gente sapateia, convida as pessoas que estão passando, eles sapateiam junto com a gente faz aula para quem está na rua, passa na praça, fica um pouquinho com a gente dança, a gente faz nosso piquenique. Aí vem Dia das Mães, é toda uma semana com dança voltada para as mães. Aí vem Dia dos Pais, é toda uma semana voltada para o Dia dos Pais. Aí convida para dançar, a gente vai. E aí termina o ano com o espetáculo, né, que a gente chama que é o top de linha do ano. Mas está sempre dançando. Aí convida para dançar na rua, a gente vai. Aí vai para os projetos sociais. Esse projeto que eu participo é muito legal. E funciona na tua escola? Esse projeto é lá no Águas do Paiol. Quantas crianças participam? Olha, eles estão voltando esse ano. Eu fui lá ontem de manhã. Aí tinha umas 60 crianças. À tarde, o ano passado, à tarde, esse ano ainda eles estão voltando, porque depende do Salinas e do Caíque do Vale do Sol. Sim. O ano passado a gente tinha umas 120 crianças à tarde. E você trabalha o balé clássico com eles? Eu trabalho tudo. Tudo, sapateado. Conversa. Eu levo minhas professoras para trabalharem lá. E eu estava vindo para cá, acabei de receber um material lá da direção para trabalhar a dança. Eles querem que eu trabalhe com eles, assédio. Então, eu vou estudar todo o material que a psicóloga me mandou sobre assédio, chegar próximo, até que momento é uma amizade, e depois eu vou trabalhar isso na dança.
Então é um projeto maravilhoso. E como é que é a recepção dos pais, assim, nesses projetos que você trabalha? Como é? Os pais procuram você, conversam com você? A gente faz reunião, né? Vocês fazem reuniões? Com os pais. Essa semana foi segunda-feira à noite. Aí a direção do projeto chama, é um casal que dirige lá, é um projeto de um centro espírita. E aí a gente conversa, tem pais mais receptivos, tem pais mais difíceis, mas sempre... E tem muita criança com muito problema. Então, por isso que eu falo que a dança é fantástica. Aí a criança vai se encantando, vai se encantando. É um trabalho muito diferente da academia. Sim, é e até bem porque diferente. também a Helena fala assim, poxa, eu dancei, eu tenho vocação para isso. É. Não é? Pro teu... O ano passado eu levei Leva algumas jeito. meninas do projeto para minha academia. Dançaram no nosso espetáculo. Esse ano eu já tô de olho numas lá, assim, aquele olheiro, né? Olheiro que chama, né? Falar, essas meninas são muito boas, essas meninas... E agregar, né? Aí leva pra escola. E ver linha de futuro, construir uma linha E aí você de tem que ter o trabalho. cuidado na escola, né? Eu não gosto de... Eu, né? Mas sou eu, tá? Já briguei muito por causa disso, então eu não quero mais brigar. Mas sou eu. Eu não gosto de projeto social que você identifica o aluno do projeto social. Eu não gosto. Eu acho que isso é um estigma muito pesado. Então, na minha escola, por exemplo, você jamais vai saber quem é um bolsista. Entendi. Nem a minha secretária sabe quem é bolsista. Quem mexe com toda essa parte da administração da escola sou eu. Então, porque o aluno tem que estar lá na minha escola com o uniforme da minha escola. Então, eu providencio o uniforme. Porque aí vem com o uniforme do projeto. É do projeto. Essa criança é do projeto. Sempre tem alguém que você encontra pelo caminho. E você cria um estigma ali, você cria Essa toda é do uma projeto, condição. e eu não gosto disso. Essa é bolsista. E é uma coisa que... Mas isso sou eu, tá? Eu vou deixar claro. Sou eu. Porque eu já briguei muito com esse tipo de procedimento de algumas pessoas e isso me incomoda demais. Porque quando você vê uma criança que tem uma dificuldade muito grande, tenha dó, né? Ela não é uma criança do projeto. Ela é uma criança da sua escola. Ela é bolsista. Não, ela não é bolsista. Ela é uma criança que, se ela está ali, se ela não tem uma condição financeira e eu enxerguei alguma coisa nela, ela é uma criança da escola. Ela é uma aluna do balé, como qualquer outra criança. Com certeza. E isso eu trago... Agora é uma parte. Por causa do meu irmão. Eu sempre briguei com os nossos amigos, porque eles falavam assim, o irmão da Renata... Não é irmão da Renata Crespi, gente. Ele tem nome, caramba. Olha o marido entrando aí. Aquela historinha de ontem. Não é. Ele não é o irmão da Renata Crespi. Ele nasceu, ele estudou, ele cresceu. Ele é uma pessoa super legal, super inteligente, é um gênio. Ele é meu irmão, mas eu sou irmã dele também. Então eu chamo ele pelo nome, não fica falando que é meu irmão. Então eu brinco com ele, nossa, deve ter sido pé ser meu irmão, né? Porque fica com essa... E aí eu levo isso para a escola. Não quero que alguém saiba que aquela aluna veio do projeto. Entendi. Mas isso é meu, né? Isso é uma coisa minha, da Renata, não é nem da Renata Crespi, é da Renata Henriques Crespi. Então, Mas já briguei muito por causa disso. Pessoal, encerramos aqui nosso podcast. Renata, foi um prazer imenso recebê-la, um bate-papo sobre dança formidável. Um prazer recebê-la na Uniara, sabe que as portas estarão sempre abertas. Eu que agradeço profundamente, foi uma honra. Fiquei, assim, super emocionada quando você me procurou. Pensei, nossa, eu, né, sou tão envergonhado, vou num podcast, gente, coisa chique. E a Uniara é uma faculdade que mora no meu coração. Eu tive momentos muito felizes aqui na escola. Eu amei fazer faculdade aqui. Eu mantenho um grupo dos ex-alunos, a gente conversa todo dia, troca ideia, fala dos professores e vou falar do Flávio, eles vão ficar super felizes. Nossa! E Luiz Felipe é uma pessoa que mora no meu coração, né? A vida inteira, uma pessoa muito querida. E a faculdade, eu falo que é um marco da cidade, né, gente? Não adianta falar só Balé Renata Crespi, mas a Uniara eleva o nome da cidade. E isso não tem preço no coração da gente que é araraquarense. Eu sei que eu falo muito, adoro o microfone. Mas foi muito especial para mim. O dia de hoje, se eu viver 1000 anos, com certeza vai estar 1000 anos no meu coração. Muito obrigado pelas palavras. Eu que agradeço. Obrigada.